Deputado, o tema da rachadinha sempre foi muito caro ao PSOL, porque foi o primeiro a denunciar os esquemas de rachadinha do Flávio Bolsonaro, investigados pela polícia no Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual. Sem querer entrar aqui nas questões técnicas do que aconteceu com o Janones, uma pergunta do ponto de vista político. Por que contratar esse desgaste de ser o relator do caso? Foi por sorteio, você podia não ter aceitado. Num processo eleitoral difícil como esse, uma situação que está sendo usada pelos seus adversários o tempo todo e certamente vai estar no horário eleitoral gratuito. Pedro, vamos passar limpo essa história. Eu acho que é importante. Primeiro, eu não escolhi ser relator de nada. Eu fui sorteado no Conselho de Ética, do qual eu sou membro representando o meu partido. Segundo, para mim, rachadinha é crime. Independente se for cometida pela família Bolsonaro, que comprou 51 imóveis em dinheiro vivo, ou pelo Janones. E tem que ser julgada pela justiça e punida exemplarmente. O que estava em jogo no Conselho de Ética era uma outra coisa. Era uma tentativa do PL, do partido do Bolsonaro, de promover um linchamento usando 2 pesos, 2 medidas. Era isso. Um critério que foi utilizado, para um tem que ser utilizado para outro. Os deputados que quebraram tudo no 8 de janeiro, que estimularam, que gravaram vídeo na rede social apoiando o ato golpista, não foram sequer julgados pelo Conselho de Ética sob o argumento de que isso aconteceu antes da atual legislatura. Foi 15 dias antes. O fato do qual o Janones é acusado aconteceu no mínimo 3 anos antes da atual legislatura. Então você não pode ter um critério para um e outro para outro caso porque é de um campo político diferente. Aí você esculhamba. A minha decisão foi baseada nisso. Se o Janones cometeu rachadinha, a justiça vai mostrar e se cometeu e for comprovado, que pague. Ponto. Aliás, é importante dizer uma coisa, Pedro. Você sabe, quem o partido do Janones, o Avante, apoia aqui em São Paulo? O Ricardo Nunes, meu adversário. Ou seja, não tem pé nem cabeça querer colocar intenções ocultas ou alguma outra coisa. Eu cumpri o meu papel como deputado federal com coerência. Mas, deputado, o senhor como parlamentar e membro do Conselho de Ética, não tem que apresentar numa relatoria a sua posição e não só seguir o que outros parlamentares em outras ocasiões decidiram? Porque se fosse assim, a gente não mudava jurisprudência nenhuma nesse país. Teria ainda no Supremo Tribunal Federal, não haveria uma decisão em favor do casamento de pessoas do mesmo sexo, não haveria, ainda existiria a legítima defesa da honra. Então, o senhor como parlamentar não tinha o poder de mudar esse entendimento porque entende que a rachadinha tinha que ser punida com mais veemência? Aí a gente cometeria uma injustiça no critério do próprio Conselho de Ética, Clarissa. Por quê? Porque os deputados de um partido não são julgados baseados numa jurisprudência do partido do Bolsonaro. E um deputado de um outro partido que é oposto a esse campo é julgado baseado na mesma jurisprudência. Mas aí o Conselho de Ética não vai para sempre proteger os seus? Não, eu acho que não pode. Tanto é que a ação para punir os do 8 de janeiro foi do meu partido. Eu defendo isso. Aliás, a ação, pouca gente tem falado isso, que é um tema nacional hoje, para acabar com o orçamento secreto de vez e com as emendas impositivas que destruíram a governabilidade no Brasil, a ADPF foi do PSOL. A ADI, desculpe, foi do PSOL. Assim, o que a gente não pode é permitir linchamento. E tem outra. Eu quero ver meus adversários utilizarem isso, Pedro. Sabe por quê? O deputado do partido do Ricardo Nunes, do MDB, do Conselho de Ética, votou pelo meu relatório. E o peso do voto dele teve o mesmo que o meu. Então, a gente não pode ser incoerente. Não pode ser vale tudo. E querer enganar as pessoas em véspera de eleição, como estão tentando fazer. Portanto, o senhor não se arrepende desse voto, apesar dessa munição que o senhor acaba dando para os seus adversários? Não se trata disso. Se trata de ter coerência. Coerência com a trajetória. Eu tenho coerência com a minha.